Eu queria meditar com vocês nessa tarde, com todos, um assunto que nós estamos tratando nas nossas EBDs e nesses últimos dias, que é um assunto que o próprio Espírito Santo tem nos falado, que fala sobre verdade, né? A verdade, o que é verdade o que representa essa verdade para o crente, para o servo do Senhor. Então, eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 11. João, capítulo 11, no verso 21, diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Ou melhor, crês tu isso? Amém. É, meus irmãos, o que nós temos vivenciado nessa nossa década ou nesse último século, vamos assim dizer, é um grande efeito do movimento chamado relativismo. Todas as coisas estão sendo relativizadas, todas, sem exceção, né? E essa relatividade, vamos assim dizer, relativizando todas as coisas, acaba trazendo ou promovendo situações para as pessoas de desconfiança, de incertezas, de perigos, né? De indecisões, porque tudo é relativo. Então, nós olhamos hoje um momento que não é bem assim, ou pode ser diferente. Olha, também não é dessa forma. Na ciência nem se fala, né? Eu me lembro quando eu era menino, eu tomava muito cibalena, vocês devem lembrar disso, né? Meu Deus, colocaram tanto peso, vamos dizer assim, tanta peso em cima dele que acabou, não existe mais cibalena. E assim também muitos outros remédios, que eram muito bons, já não era uma verdade. Eu me lembro que para tudo era cibalena. E assim, eu vejo que nós temos visto que a ciência também tem vivenciado isso, ela tem provado os efeitos da relatividade, né? Todas as coisas são relativas. Einstein falava sobre isso, né? Alguns outros também fizeram a mesma coisa. Então, não é uma verdade absoluta que vem daquilo que pode vir do homem. Ou seja, tudo que nós temos visto, elas já podem ser mudadas. Não há uma verdade absoluta naquilo que tudo que nós estamos vendo e vivenciando. Por quê? Porque são coisas realmente vistas pelo homem. E nós olhamos no campo político, mesma coisa, nem se fala, né? A verdade que se impõe ali, que se estabelece, também é relativa, muito relativa, por sinal, porque depende de muitas outras coisas, depende de muitas outras pessoas. Então, e aí essas coisas vão dando uma perspectiva. Quando olhamos no campo jurídico, muito mais, né? Aquilo que era crime há alguns anos, aí já se transformou em algo muito relativo, né? Porque o crime é ruim por um lado, mas é bom por outro lado, ou seja, quem pratica talvez tenha tido uma satisfação, quem roubou, a família se beneficiou, então o benefício, né, do ato em si acaba tendo uma relatividade, né? E nós vemos o maior perigo de tudo isso aí é o relativismo que tem acontecido dentro de algumas igrejas, que aquilo que, na verdade, teria que ter uma verdade absoluta em si mesma para promover uma aproximação do homem a Deus, o que tem acontecido é que muitas delas, começaram a relativizar todos os atos pertinentes ao culto, pertinentes às orações, pertinentes aos louvores. Então, tudo pode, tudo é fácil. E lá em Malaquias fala uma coisa interessante, o Senhor começa a cobrar, né? Que culto é esse? Não sei se é Malaquias, não. Agora me confundi aqui. Mas que culto, né? O Senhor cobra, e Malaquias fala sobre o culto também. Mas que culto que se pregava, que mostra o Senhor? Então, as pessoas começaram realmente a mudar o formato daquilo que
era a prioridade para o Senhor, que é aceitável ao Senhor, para aquilo que é do seu próprio interesse, da sua percepção. Então, a verdade que realmente era algo absoluto, era algo que não podia ser mudado, elas têm sido, nessa última hora, relativizadas. E nós, como servos, precisamos entender e compreender e saber que isso está acontecendo. Porque não podemos, né, permitir que aquilo que é mais ou menos, que não é uma verdade absoluta, que ela permeie a nossa fé de uma forma que nós vamos estar sempre inseguros. A insegurança, ela vem exatamente isso, da falta da confiança que aquilo possa ser uma verdade absoluta. E essas coisas que está relacionada à parte da fé, não é uma novidade, né? Porque nós vemos lá com os fariseus, os religiosos da época, homens muito religiosos, pessoas de quem, quando passavam, as pessoas cumprimentavam, se inclinavam, tinham respeito. Esses mesmos fariseus, extremamente cuidadosos da palavra, também tinham uma verdade relativa. Né? Nós vemos um caso específico, especialmente quando aquela mulher pega em adultério foi levada ao Senhor Jesus, e eles queriam que aplicar uma verdade, porque Jesus, nosso Senhor, nós precisamos de uma verdade aqui. O senhor tem que aplicar uma lei sobre essa mulher. Ela foi pega em pecado, e qual é a lei? Na verdade, eles estavam provocando o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, naquele momento, ele mostra para eles que a verdade deles era relativa. Porque quando ele se inclina e a escrever no chão, né? Começou a escrever ali na terra. E tudo indica que o Senhor Jesus começou a escrever eram exatamente os pecados deles, né? Os pecados que eles tinham também, corrupção, né? Maus tratos à esposa, abandono de filhos, né? Adultério, todas essas coisas. Todos eles foram embora. Então, a verdade que eles tinham de tão real era bom para os outros, não para eles. E são coisas que estão acontecendo hoje, né? É aquilo que eu ouvi alguém dizer, uma frase bem interessante, porque me falou assim: ditadura é quando os outros mandam, democracia é quando eu mando. Então, é uma verdade, é uma realidade, mas é dessa forma que acontecem as coisas, né? Então, o outro caso interessante é que quando o Senhor Jesus curou o cego, um cego de nascença, foi num sábado. Então, os religiosos da época falaram, não pode curar no sábado, não pode, não é permitido fazer nada. Aí o Senhor Jesus disse, mas espera aí, mas se cair um animal no campo, no sábado, vocês não vão lá tirar o animal? Sim, nós iremos. Então, que verdade é essa? É uma verdade que é absoluta? Então, o que nós estamos vivenciando hoje? Que desde aquela época, né, as verdades que o homem cultiva depende muito da sua situação, do seu interesse. Então, são verdades que estão é, é, permeando todo o campo de interesse dos homens. Vale muito da sua percepção, né, da maneira como ele vê com aquela situação. Ora, isso para nós é muito ruim. Ou seja, para o homem que serve a Deus, que quer uma experiência com Deus, é muito ruim, porque nós precisamos, na verdade, ter certeza de quem é que nós servimos, quem é que nos diz qual é o caminho, quem é que nos diz qual é realmente a verdade que não é, que é imutável, quem é que pode nos levar a Deus. Então, o que acontece? Se nós ficarmos titubeando na maneira como vamos buscar o Senhor, nós vamos acabar ficando incrédulos, ficando religiosos, ficando tendo dois pesos e duas medidas para todos os assuntos. Mas aí nós vemos agora uma situação muito, muito interessante. Quando o Senhor Jesus, a Maria vem até ele, Lázaro já estava morto já há 4 dias, quando o Senhor Jesus chega ali, o seu corpo já estava em decomposição, ele estava definitivamente morto, e agora o Senhor Jesus chega e Marta fala: Senhor, se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ele diz: não, mas o seu irmão vai ressuscitar. Ela entendeu como uma verdade consoladora, simplesmente. Eu sei que vai consolar. E é o que nós muitas vezes falamos: vai receber uma cura. Irmã, o Senhor vai te abençoar, irmã. E muitas vezes nós falamos isso: amém, vai curar sim, amém, eu creio, entendo. Mas não é isso. Não é isso. Na verdade, o Senhor Jesus, quando dá uma palavra, a palavra dele, ela é uma palavra de verdade. É uma verdade absoluta, não tem oscilação.
Não tem meio termo. E ele diz: não, eu sou a ressurreição, Marta. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim ressuscitará, vai ter vida. Ele dá uma palavra muito séria, assim, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Uma coisa muito interessante que acontece nesse episódio é um aspecto da situação de Lázaro, né? Porque Lázaro agora estava 4 dias. 4 dias, seus olhos já estavam secando, estourando, né? Unhas caindo, tudo já nele estava, vamos dizer assim, apodrecendo. Mas o Senhor Jesus independe daquilo que são as coisas terrenas, ou circunstanciais, daquilo que é o nosso viver, da nossa vida. Por isso que ele tem uma verdade absoluta, e é nela que nós devemos crer. Nós temos visto nessa hora uma informação interessante chamada entropia, né, significa a desordem que acontece nas coisas por efeito do tempo. Entropia é assim, você pega uma banana, né? O exemplo, pega uma banana, deixa a banana um dia, 5 dias, 10 dias, ela vai tomando uma forma, ela vai tendo mudanças nela. Depois de 30 dias, 40 dias, aquela banana está toda seca, murcha, podre, sumiu, desapareceu. Uma maçã, você coloca ela parada durante 30 dias, 30 dias depois ela está toda seca. O homem morre, é a mesma coisa. 4 dias já está cheirando mal, no 10º dia já está quase seco, vai assim vai por diante. E isso são efeitos deste mundo. Agora, Jesus dá uma palavra para aquela mulher, diz assim: olha, eu sou a ressurreição, eu sou aquele que é além de qualquer efeito deste mundo, eu sou aquele que vai além de todo e qualquer situação de desgaste. Eu que posso fazer, eu sou a ressurreição. Então, olha que interessante. Se nós ficarmos apegados a tudo aquilo que é relativo, pegarmos uma verdade relativizada por este mundo, é mais ou menos, não é bem assim, talvez pode, nós vamos estar sujeitos a perder o grande benefício de confiarmos no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o exclusivo Filho de Deus. Ele é que veio e ressuscitou. Ele é que veio da eternidade. Ele diz: eu sou a vida. Então, uma coisa que nós conhecemos neste mundo, que é absoluto, é a morte. Mas o Jesus também sabemos que absolutamente ele é a vida. E ele pode dar a vida a quem quiser. Então, a viúva lá da cidade de Nainha sai com o filho morto. O Senhor Jesus toca no menino e o menino ressuscita. Porque tudo aquilo que o Senhor Jesus está dizendo que ele era a vida, ele tinha condição e tem, né, a condição de dar vida. Ele é aquele que pode sarar e sara as nossas feridas. Ele é aquele que realmente tem uma palavra de verdade. Aliás, Tomé ficou, Senhor, nós não sabemos o caminho, não sabemos para onde tu vais. Olha só, Tomé estava achando que Jesus estava falando de um mundo terreno. E muitas pessoas estão querendo Jesus para esse mundo. Para onde o senhor vai? E Tomé, e o Senhor Jesus falou: Tomé, você não sabe o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quando nós depositamos toda a nossa fé, todo o nosso entendimento nessa pessoa exclusiva, né? nesse Senhor, nesse dominador, vamos dizer assim, esse Filho que veio para nos salvar, nós vamos conhecer exatamente o que é a verdade que está nele, uma verdade absoluta que não pode ser alterada. Isso é muito importante, meus irmãos e irmãs, porque é muito comum hoje nós vemos pessoas recebendo orações, né, orando, buscando ao Senhor. E aí, uma das coisas que me perdoe se talvez esteja alguém aqui nesse meio assim, mas às vezes pessoas que vão de igreja em igreja, igreja em igreja, pedindo oração, pedindo oração. Ora, então a última não valeu. Você pede uma oração nova, a última não valeu. Na última, então, assim, como é que é isso? Todas as vezes que as pessoas chegavam diante do Senhor Jesus, ele dizia: vai, a tua fé te salvou, vai, não peques mais. Eu quero que você seja curado, eu quero que você seja limpo. Lázaro, sai para fora. Nem o poder das trevas está sobre você. Eu tenho poder sobre tudo. Eu tenho o poder da vida. Lázaro, você que está cheirando mal, sai.
Então, toda a autoridade de verdade estava na pessoa do Senhor Jesus e está até hoje. E isso é muito importante porque nós precisamos cada vez mais entender que a nossa fé não é assim, um conjunto de ações humanas. Nós não podemos construir a nossa fé em cima disso, né? De eu vou jejuar mais, agora não, agora eu vou agora orar a tal hora, eu vou fazer isso. Não, tudo isso é muito bom, é excelente. Orar é bom, até cientificamente está comprovado isso que faz bem, né? Nos dá intimidade com Deus, é ótimo. Mas acontece que o Senhor Jesus disse que, olha, se você tiver fé com o tamanho de um grão de mostarda, pequenininho assim. Você não precisa ficar fazendo, precisa de uma árvore de oração, não. Você precisa ter entendimento, você precisa ir na verdade, você precisa ter fé desse tamanho. E isso é importante, meus irmãos, porque confiar no Senhor é aquilo que faz com que o Senhor se antecipe, que o Senhor haja em favor dos seus servos. Olha, nós conhecemos experiências na palavra, vocês são conhecedores dela, situações enigmáticas até, né? Situações assim, dramáticas. Josafá, por exemplo, com um mundo de exército vindo contra ele, ele sem recursos, ele simplesmente faz uma oração muito simples. Fala, Senhor, nós não temos força. A nossa confiança, os nossos olhos estão em Ti. Pronto. E aí toca louvor, né? É louvor, é glorificação, é toque de instrumento, e o Senhor vai à frente fazendo dando as vitórias necessárias para o povo. Então, concluindo assim essa palavra, essa meditação, o que na verdade, então, nós devemos estar aprendendo cada vez mais é ouvir a voz do Espírito Santo, né? Não é ouvir a voz do mundo, nem ouvir a voz do pastor, nós não temos que ouvir a voz, né, das circunstâncias, nada deste mundo vai ser capaz de nos trazer o benefício que nós precisamos de ter intimidade com Deus. Porque se nós conseguimos essa intimidade, né, como disse Josué, se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, ele vai nos colocar na terra que ele nos prometeu. Então, isso é muito importante. E aí, como que nós fazemos isso? Ouvindo a voz do Espírito Santo. Isso é muito salutar, imprescindível, porque é ele que vai nos direcionar. E o próprio Senhor Jesus disse assim: eu vos deixarei o Espírito Santo, o Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Então, quando nós fazemos uma reunião de cúpula para definir situações espirituais, nós estamos fadados a pecarmos, a errarmos, a nos frustrarmos. Mas quando nós nos reunimos e buscamos que o Espírito Santo nos oriente, porque vocês sabem muito bem que o Espírito Santo é uma pessoa, então nós temos tudo para acertar. Temos tudo para ter as vantagens, sobrepor as armas inflamadas do adversário contra nós. E é nisso tudo que nós precisamos estar sendo os vencedores. Aí, nessa mensuração, o que nos importa é Deus, o que nos importa é o Senhor, o que nos importa é estar na presença do grande eu sou. E assim, através do Espírito Santo, aquele que vem para nos conduzir à presença dele, nós vamos tendo, assim, a vitória que nós precisamos. E nisso tudo, meus irmãos, nós vamos superando os enganos, superando as mentiras, superando as coisas que são relativas. E esse ponto de relatividade é algo que nós precisamos entender profundamente, né? Profundamente, né? Eu preciso de uma verdade absoluta. Quem não quer, né? Marido e mulher querem, né? Filhos querem verdade, sabe? Nós sabemos disso. Nossos filhos querem saber a verdade, não querem mentira. E os pais também querem verdade. Quanto mais o nosso Deus também, né? Ele tem a verdade. Ele é a verdade. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Amém?